Gosta de reality de competição, gosta de reality de comida, essa é uma das melhores séries que tem. E eu já assisti os 3 primeiros episódios e continua muito bom mesmo. E aqui eu vou fazer alguns comentários sobre essa série. Eu acho que o monstro culinário que eles estão para fazer, eu acho que tem grande chance de ter final sem final. Gostando nele, viu? Eu não sei, gostei bastante do estilo. Claro que tem muita água lá, mas eu acho que tem chances de ir pra semifinal final. Eu quero ver avançando na competição. É o Solitário na Cozinha. Caraca, eu fiquei muito emocionada quando ele passou. Tava muito torcendo pra ele, porque ele tava na cabeça dele, né? Tava nervoso e tal. Foi muito legal ver ele avançando na área e vendo que todo o esforço dele valeu a pena, porque ela do reconhecimento, não só solitária na cozinha, mas uma outra menina que foi a primeira a ser aprovada pelo chefe, isso também foi bem emocionante quando ela foi aprovada. Aí, como é o nome dela, gente? Deixa eu ver se eu lembro. Eu encontrei o nome. Nestre Fermentadora. Cara, que competidora incrível. Cara, ela toda hora tremendo assim. Ela avançou para a próxima fase. Eu gostei muito também, fiquei bem emocionada, acho que ela foi a primeira a ser aprovada. Então foi bem legal esse momento também. Tô gostando muito da Aline. E tô gostando muito mais o moço da cozinha, eu acho que com certeza vai ser final. E o Solitário na Cozinha também tô torcendo por ele. Todos são incríveis, né, gente? Todo mundo tem sua história. Mas tem histórias que mexem mais, assim, né? Comigo, esses dois, assim, gostei muito, assim. E essa é uma competição muito dura, né? Muito dura, independente do nível de experiência, da habilidade, cozinhar, depende do dia, do momento, do seu humor, do ingrediente, ixi, depende de tanta coisa. Então, claro que quem cozinha mal um dia não quer dizer que não saiba, não. Simplesmente um dia é ruim. Eu não lembro do Masterchef, da época que teve um André, um tal de André, que o cara cozinha profissional que era ele, pra mim, ia ganhar se ele fosse pra final. E justo no dia do pão, que era fermento, que era uma coisa que ele estava acostumado, não era bom, que era fermentação, uma coisa que ele sabia fazer, ele foi mal na prova, ele foi eliminado. Esse Masterchef foi bem duro, assim, ele saindo, mas cozinha é isso, né? Depende dos fatores. Então, essa é uma coisa que eu gosto bastante. Por isso, cara, que, claro que experiência conta, mas conta habilidade, conta ingrediente, conta fator, conta estado emocional, é uma competição, afinal de contas, você precisa da sua mentalidade, você precisa estar bem bastante para poder passar pela competição. Então, também queria comentar sobre o primeiro episódio, foi o primeiro episódio, um pouquinho no começo do segundo episódio, que o chefe tinha um cara, né, que ele trouxe a cozinha molecular, né, para quantidade. Todo mundo conhecia ele como referência da cozinha molecular. E aí ele fez uma maçã, com a maçã transformou a maçã numa maçã de cristal assim, e recheou com alguma coisa de maçã. Bem legal a proposta, só que como o chefe não falou, ultrapassada. E aí foi um baque, assim, porque imagina, né? Você foi inovador uma vez, né? Ele era até inovador e tal. Você foi inovador com essa técnica, só que essa técnica já não é inovadora. E eu já produzi áreas de coisas sobre isso e eu não gostei do gosto, enfim. Então, a cozinha molecular também tem muito isso. Eu nunca provei cozinha molecular, mas eu adoraria justamente para comprovar isso, porque eu já escutei muita gente falando que por mais que transforme o ingrediente e você sinta o sabor, não é a mesma coisa. Eu posso estar falando aqui leiga, porque eu não sou cozinheira, eu só gosto de comer. Então, eu adoraria provar um pouco sobre a cozinha molecular. Gostaria muito de provar para ter minhas próprias opiniões sobre como o chefe falou. Cara, não é mais inovador, isso já é uma técnica ultrapassada. Então, foi bem duro. Acredito que se foi duro para me escutar, imagino para ele escutar sobre isso. Aí teve no terceiro episódio o Algaz da cozinha. Não, Algoz 3 estrelas. Algoz 3 estrelas já tinha trabalhado com o chefe Ian, que já tinha trabalhado com o chefe jurado. Eu achei que ele tinha grandes chances de avançar na competição, mas aí ele já não conforma com colher grande, ele pegou um cara super incrível também, e ele perdeu por pouco, mas perdeu. Cara, não acredito que ele foi eliminado já, porque senti mais falta dele na competição. Quem sabe se tiver uma terceira temporada, ele possa aparecer de novo, né? Imprevisível, porque eles mudam as regras aí da competição. Mas eu gostei bastante, gostaria de ver mais sobre a culinária dele. Que 2 chefes da primeira temporada apareceram agora na segunda como uma chance, né? Foi um chefe que até chamou muito a minha atenção na primeira temporada e ele saiu de fogo, ele estava fome, ele saiu super precoce. Eu tenho a impressão que ele não levou muito a sério a primeira temporada, só que eu acho que esse reality repercutiu muito.
Então, não era uma coisa que as pessoas esperassem que fosse ter um sucesso e que se foi, né? Foi bem surpreendente ele ter vontade, né? Participar da temporada, ele participou, só que outra vez ele não avançou nas fases. E eu tenho que concordar aqui que, assim, olhando o prato, realmente não aquele prato ficou, deu água na boca, sabe? Deu água na boca. Provavelmente é incrível porque você fazer uma casca fresca, só que eu acho que ficou muito simples. E essa competição não é o equilíbrio, pode nem ser tão simples e muita coisa, né? No entanto, que o último prato que teve de trufa, levou o molho de trufa, ficou assim, eu falei, cara, isso não vai ter gosto de trufa. Mas não, ele conseguiu o equilíbrio. E toda vez que eu assisto, eu tenho muita vontade de comer os pratos, porque eu falo, cara, eu queria só provar, sabe? E aí a terceira episódio terminou com a Manja e o cara que faz porco lá em Nova York, né, eles doam só com vegetais. E aí, o que você acha que vai avançar na competição? Eu não sei, porque quando eu vi o prato, o cara que faz porco, eu achei que muito simples. Nossa, achei muito simples, aquele molho que fez de pinhão e tal. Falei, cara, tá gostoso, sim, mas eu achei muito simples. Olhando o visual, eu achei da Anja muito mais gostoso. Só que os jurados, né, levantaram muitas dúvidas. Falaram, nossa, tá muito bom os dois. Eu tô com muitas dificuldades aqui. Pelo que o jurado falou, o Van, ele acha que, então, tirando a técnica de lado, esse tá mais saboroso. Mas a gente sabe que ele varia a técnica. Então, se for por isso, pode ser que a manja passe. Já o outro jurado, ele vai mais pelo sabor, não necessariamente pela técnica. Então, eu tô bem curiosa para saber quem vai avançar na competição. Ah, e aí ele não cozinhou carne, né, que é um produto que ele gosta de trabalhar, por causa da competição, ele queria que a competição fosse justa. Hoje eu também achei, assim, bem interessante o ponto de vista dele, que, porque ele podia ter uma vontade ali, mas ele não, jogar com as mesmas regras do jogo, né? Tipo, foi uma escolha do chefe, né? E isso que é ser chefe, inclusive com qualquer ingrediente, né? Se puder fazer coisas diferentes. Então, eu gosto dessa competição por isso, assim. A ousadia dos chefes, gosto demais. Outra coisa que eu fico com muita vontade de comer foi o macarrão da farinha sarraceno. Não sei se já comeram esse. Eu já comi um pão dessa farinha e é maravilhoso. Nossa, é muito gostoso. Mas eu nunca tinha comido a massa. Nunca comi, né? Nunca tinha comido, não. Eu nunca comi a massa e fiquei fala a boca. Deve ser assim, muito gostoso também. E eu adoraria ter um reality desse aqui no Brasil. Imagina a nossa culinária, que é tão incrível, tão diversa. Imagina chefs, assim, do Brasil inteiro competindo com isso. A gente conseguindo conhecer ingredientes aqui do nosso Brasil. Receitas que a gente ainda não sabe. Nossa, ia ser incrível uma competição desse nível aqui no Brasil. Netflix, por favor, fala por nós. Se eu tivesse que pedir só um reality show, seria esse, que é a culinária mais brasileira. É isso, gostei muito, tô doida pra ver já os episódios, né, que vão lançar semana que vem na terça-feira. E, por enquanto, essas são as considerações entre a monja e o cara que faz porque Nova York, e não basta. Se for por técnica, vai passar a monja. E outra coisa, olha como interessante, né? Porque se fosse para definir também o prato, o pão já tá muito mais bonito que o dele, né? Mas é só sabor. Vamos esperar. É isso, obrigada por assistir esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!